para a nossa meditação, nesses 30 minutos. A gente vai conseguir fazer um estudo de 30 minutos, se Deus quiser, porque esse é o propósito, né, que a gente encerre ali às 8 horas. Então, bom, nada impede a gente ir um pouquinho adiante. Mas a gente vai tentar cumprir o horário aí, tá bom? Nós vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Nós vamos ler do verso 17 ao verso 38. E como eu disse na chamada de vídeo que fiz aí na minha página de Facebook, não é página que chama, né? Perfil de Facebook, convidando aqui para o culto, essa passagem é lindíssima, ela é repleta de afeto cristão, do amor cristão. Érica Noronha, seja bem-vinda, minha irmã, que bom, que alegria poder cultuarmos juntos a Deus. Deus abençoe você, o Danielzinho, o maridão, sua família toda também, tá bom? Papai, mamãe, tudo de bom para vocês. E essa passagem é lindíssima, então, vamos abrir lá? Corre lá, abre a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia de edição da Sociedade Bíblica do Brasil, que é predominantemente usada pelos evangélicos, se você tem uma Bíblia da editora Vozes, ou da edição Paulinas, ou da editora Paulinos não existe mais, né? Ou Paulos, enfim, que é predominantemente usada pela Igreja Católica. Seja que Bíblia você tiver, pega a sua Bíblia, aliás, tem palavras riquíssimas na Bíblia de Jerusalém, por exemplo, exatamente em cima dessa passagem, exatamente em cima desse texto. Então, se você tem alguma diferença de tradução, coloca pra gente, enriquece o estudo. A gente vai começar esse estudo aqui orando a Deus, mais uma vez, mas antes, deixando mais uma vez aquela colocação clara. Olha, vale, gente, vale escrever, contribuir. Se eu estiver fazendo uma mensagem, se te trouxer à mente alguma passagem que contribua com essa mensagem, com aquele tema, coloca, tá bom? A Júlia vai me ajudar a ler, a ver quem vai escrever. Se você quiser questionar, perguntar, se você quiser discordar, tá bom? É válido também, pode discordar, fica à vontade também para isso. O que a gente quer é meditar nessa palavra de vida, nessa palavra do Senhor, que é o alimento da nossa alma, que é o poema de Deus, a carta de amor de Deus para nós, a revelação de Deus para nós. Vamos orar mais uma vez. Enquanto isso, você abre a sua Bíblia aí, ó. Atos capítulo 20, do verso 17 ao verso 38. É um discurso do apóstolo Paulo, é uma narrativa de Paulo aqui. Senhor, nós te agradecemos porque temos a oportunidade nessa hora de meditarmos juntos na Tua Palavra, de estudarmos a Tua Palavra. Nós te pedimos que isso seja um alimento para a nossa alma, um ânimo para o nosso ser, que isso seja oportunidade de correção da nossa conduta, dos nossos pensamentos, da nossa palavra. Como Tu disseste no universo, haja, que Tu digas dentro do universo do nosso coração, haja, para que o caos se transforme em cosmos, para que a desordem se transforme em ordem, para que a feiura se transforme em beleza dentro de nós, a beleza do Senhor, a beleza da Tua santidade. Constrói essa beleza dentro de nós, dá-nos beber da Tua fonte, comermos da Tua palavra e sentirmos que ela nos é aprazível, prazerosa. Quanto amo a Tua lei, Senhor, é a minha meditação todos os dias, conforme diz o Salmo 119, que a gente possa dizer também, Pai, na nossa oração, em nome de Jesus. Vamos lá? Atos capítulo... Tia Leia está fazendo menção ao Anderson. Seja bem-vindo, Anderson. Anderson eu não vi passar por aqui. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Atos capítulo 20, do verso 17 ao verso 38, olha, diz assim: degusta cada palavra. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vocês bem sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa proveitosa,
jamais deixando de vos anunciar alguma coisa proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos. É que eu digo, a editora Vozes, nessa palavra testificando, a Bíblia da editora Vozes, né, a Bíblia de uma editora católica, ao invés de falar testificando, ela diz insistindo tanto com judeus como com gregos. A Bíblia de Jerusalém já diz conjurando-vos, quer dizer, fazendo insistência. A palavra lá é mais forte nesse sentido. Verso 21. Insistindo, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. E agora, irmãos, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não verão mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de vocês, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Olha que expressão forte. Anunciar todo o desígnio de Deus. Percebe que isso é grande demais? Ou seja, a gente não fala algumas coisas de Deus. Todo o desígnio de Deus. Atendei por vocês, cuidem de vocês, atendei por vós, rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Pastoreardes a igreja de Deus, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão. Pessoal, deu uma sumida para mim, eu não sei como é que tá para vocês. Voltou? Aparentemente para mim voltou. Alguém pode dizer assim, voltou? Só para eu saber. Tinha dado uma sumida para mim aí, não sei se vocês... Opa, alô? Vamos lá. Bom, vamos continuar então. Vamos continuar a leitura aqui. Voltou? Congelou? E agora? Já voltou? Tia Léa tá falando aí que congelou. Voltou? Acho que voltou, né? Tô revendo o pessoal aqui. A gente vai continuar a nossa leitura aí a partir do verso 28, tá? Vamos lá, parece que voltou. Joia, vamos lá. A partir do verso 28, então, ele diz, olha, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendando-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e para dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhou-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Vamos lá, gente, mais uma vez, quem está chegando agora, ou quem está acompanhando com a gente do meio para cá, né? A gente começou um estudo bíblico lá na igreja, na época em que a gente podia se encontrar,
espero que isso passe logo. A gente começou vendo as narrativas em Atos dos Apóstolos, os discursos, as pregações em Atos dos Apóstolos. Vimos lá então nos primeiros capítulos, em Atos 2, em Atos 3, em Atos 4, em Atos 5, as pregações de Pedro. Vimos em Atos 7 a pregação de Estevão. E já partimos então para a pregação de Paulo já em Listra, em Atos 13. Foi a primeira pregação de Paulo na primeira viagem missionária dele. Depois nós vimos então o concílio de Jerusalém, ali em Atos no capítulo 15. E na última quinta-feira nós vimos Atos no capítulo 17, quando Paulo prega um famoso sermão de Paulo em Atenas, lá no meio daquelas pessoas que cultuavam vários deuses, entre eles um tal de havia um altar ao Deus desconhecido. E ali Paulo anuncia a palavra de Deus, né? E chama aquelas pessoas para o arrependimento e para a fé, porque esse é o ponto, o arrependimento e a fé. A palavra de Deus nos chama para o arrependimento. A palavra de Deus, irmãos, só é consoladora depois, tá? No início ela é perturbadora. No início, a palavra de Deus ela é perturbadora porque ela me confronta. Ela diz, Ricardo, você é pecador. E isso é terrível. Por isso você está sob a ira de Deus. É isso mesmo. Por isso que a palavra de Deus vai dizer em Efésios, no capítulo 2, éramos filhos da ira, mas Ele nos fez filhos do seu amor. Mas éramos, por natureza, filhos da ira. Então a palavra de Deus, num primeiro momento, ela é incômodo mesmo. E por isso muita gente não gosta, nem quer saber disso. Né? Isabela, seja bem-vindo. Um abraço no pastorzão aí, o reverendo Flávio, tá bom? A gente esteve junto ontem também na live lá da Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso. Bom, gente, vamos lá. Então a palavra de Deus é ela, num primeiro momento, perturbadora. Depois é que ela me consola. Porque depois que ela me entristece, daí a ideia de contristados, quebrantado. Deus não veio para amassar a cana quebrada, nem para apagar a lamparina que fumega, a torcida que fumega. Ele não veio para isso. Ele veio me conscientizar de quem eu sou, para me consolar, para que eu tenha um real conhecimento de quem eu sou, de que eu dependo dele. Em linha com aquilo que a gente leu, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, a gente não leu? Os versos anteriores dizem assim, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Coisa linda do Evangelho é isso, né? Você pode perguntar para as pessoas às vezes, por que você acha que vai para o céu? Ele vai dizer, porque eu sou um homem bom, né? Sou uma pessoa ética, sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa bondosa. Por que você acha que vai para o céu? Ele vai dizer, olha, porque eu sou uma pessoa que está em evolução. Eu estou evoluindo cada vez mais. Então eu vou evoluindo para poder ir para o céu. E aí pergunta para um cristão, por que você acha que vai para o céu? Aí ele responde, porque eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51. Ou Romanos 7, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, que eu abomino, é isso que muitas vezes eu faço. Olha que coisa mais contraditória. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa é a palavra de Paulo lá na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1, ali pelos versos 13 a 15, mais ou menos. Por que você acha que vai para o céu? Porque eu sou pecador. E porque sou pecador, Jesus me salvou. Porque eu tenho um Salvador. Porque eu tenho quem me salve. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou evoluído, não é porque eu sou inteligente, não é por nada disso. Mas é porque alguém me salvou. A gente encerrou então a nosso último estudo falando aí dessa chamada do apóstolo Paulo fazendo ao arrependimento o pessoal de Atenas. Olha, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Hoje o que ele faz é notificar, dar a notícia para que todos se arrependam em todo tempo, em todo lugar. Bom, lá nós estávamos na segunda viagem missionária. Ele encerra a segunda viagem missionária porque ele saiu de Atenas em Atos no capítulo 17. Entramos em Atos no capítulo 18, não chegamos a ver, mas só para você saber, em Atos no capítulo 18, ele está em Corinto. Em Corinto ele conhece duas pessoas que vão ser queridas amigas dele ao longo da vida, Priscila e Áquila. Ele então de Corinto quer vir embora, quer voltar para a Síria, para a região da Palestina,
vem para Jerusalém e depois sobe para a Síria. A gente vou mostrar meus mapinhas, vou colocar aqui meus mapinhas já. Então, encerrando a segunda viagem missionária, ele sai de Corinto, mas o navio faz uma escala em Éfeso. Ele chega a pregar numa sinagoga em Éfeso, na sua segunda viagem missionária, Éfeso. Mas ele vai embora, deixa Priscila e Áquila lá em Éfeso e vem embora para Jerusalém. Essa passagem que nós lemos em Atos 20, nós estamos na terceira viagem missionária. E ele está encerrando a terceira viagem missionária. Ele está em Éfeso e ele já está decidido a voltar para Ásia. E aí é assim, ó. Vou mostrar lá o meu mapinha novamente, tá? O mapinha, o encerramento da segunda viagem missionária. Na semana passada nós vimos aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ele estava em Atenas. Depois ele veio para Corinto. De Corinto, ele veio para um lugar chamado Cencreia, que é onde tinha o porto lá em Corinto. E ele quer vir para cá, ó. É para cá que ele vem. Só que o navio dele já está com Áquila e Priscila, faz uma escala aqui em Éfeso. Tá vendo? Faz uma escala aqui em Éfeso e depois ele segue viagem para cá. Aí ele encerra a segunda viagem missionária. E começa a terceira viagem missionária. A terceira viagem missionária, então, é aqui, ó. Ele ficou em Jerusalém, depois ele subiu novamente para Antioquia da Síria. Falamos disso já várias vezes, lembram? Antioquia da Síria. E ele, ao invés de ir pelo mar, ele vai pela chamada Ásia Menor e se depara lá em Éfeso novamente. Depois ele sobe, vai para Corinto e encerra a viagem dele voltando para Jerusalém. E esse é o momento. Antes dele encerrar essa terceira viagem missionária, o que ele faz é chamar os presbíteros. Ele está num lugar, ele está numa região chamada Mileto, que é mais ou menos 60 quilômetros, 65 quilômetros abaixo de Éfeso. Ele manda chamar os líderes da igreja de Éfeso e tece essas palavras. Basicamente o que ele está dizendo é: meus irmãos, eu estou indo embora para Jerusalém e eu não sei o que me acontecerá, senão uma coisa me é garantida, o Espírito Santo me garante, que para onde eu vou viver perseguições e cadeias. Essa é a garantia que eu tenho. O Espírito Santo me assegura isso. O que vai acontecer comigo em Jerusalém eu não sei. Sei que nós não vamos mais nos ver. Mas olha, cuidem da igreja de Éfeso. Eu fiquei 3 anos com vocês, em lágrimas, em discipulado, em formação de líderes, em organização da igreja, em evangelização. Não soneguei nada da graça de Deus para vocês. Portanto, cuidem do rebanho de Deus. Assim que eu for embora, eu sei que lobos vorazes entrarão no meio do rebanho e talvez, olha que coisa triste, entre vocês mesmos, lobos vorazes serão manifestados e vocês se mostrarão como lobos. Cuidem de vocês e cuidem também do rebanho, cuidem também do povo de Deus. O pessoal reclamando que travou, mas parece que voltou ao normal, né? Travou de novo aí. Então vamos lá, eu queria destacar algumas coisas com vocês, gente. Em primeiro lugar, olha, verso 18. Vocês bem sabem como foi que me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o princípio, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Ele vai dizer agora no verso 21, verso 18. Vocês sabem como eu me conduzi. Em outra tradução vai dizer, vocês sabem como eu me comportei. Verso 21 do capítulo 20 vai dizer, testificando, ou na outra tradução vai dizer, insistindo, tanto com judeu como com grego, sobre o arrependimento. Mas antes, o verso 20 vai dizer, olha, como eu me conduzi no meio de vocês, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de ensinar para vocês, tanto publicamente quanto em casa. Um modelo de ensino de Jesus, né? Jesus ensinava publicamente, vai dizer lá em Marcos, no capítulo 4, abre lá, verso 33 e 34, vai dizer que Jesus ensinava, verso 34 sobretudo, vai dizer, olha, Jesus ensinava publicamente, mas também ensinava particularmente aos seus discípulos. Paulo está dando o mesmo exemplo. Eu ensinava tanto publicamente quanto de casa em casa, particularmente. E não deixei de mostrar para vocês, verso 27, e não deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. O primeiro lugar que a gente queria destacar era isso. A questão do ser exemplo, né? Que você não tenha medo de... A gente costuma brincar dizendo o seguinte,
Uma é aquela famosa, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A grande questão é poder dizer, ora, faça o que eu faço. Ora, veja o que eu faço e faça. Porque o que eu faço é o que eu acredito ser o certo, ser o coerente, ser o correto com a vida. Óbvio, descontados aí os tropeços que damos ao longo da vida, mas eu estou falando enquanto estilo de vida, né? Outra expressão que a gente usa, e usa muito, né? Olha, não olha para... A gente tem que usar, reconheço. Olha, não olha para o homem, não olha para o ser humano, senão você perde sua fé. Olha para Deus. Ok, continuemos dizendo isso, porque é assim mesmo. Mas o ideal seria se disséssemos assim, olha para o ser humano, olha para o cristão e veja nele o Cristo. Não é assim que a gente encontra o apóstolo Paulo falando na epístola aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 1, no verso 1, sede meus imitadores, porque eu sou de Jesus. O que ele está dizendo é, vocês viram em mim um exemplo, façam esse exemplo. Falei na nossa chamada de vídeo que era inevitável fazer conexões aqui com as epístolas chamadas pastorais, né? A primeira epístola aos Tessalonicenses, a primeira epístola a Timóteo, e as epístolas a Timóteo, a primeira e segunda, e a epístola a Tito. Então a gente vai abrir lá agora, porque essa recomendação também é para Timóteo. A gente vai abrir lá em Timóteo, no capítulo 1, no verso 16, por exemplo, no capítulo 4, no verso 12, e em Tito, no capítulo 12, no capítulo 2. Vamos abrir lá? 1 Timóteo 1. O que ele vai dizer para Timóteo? Ele vai dizer, Timóteo, quem é Timóteo? Timóteo é um jovem pastor que pastoreia Éfeso. Paulo escreve para vocês. Ali ele tinha sido preso... Caiu, mas voltou, né? Ali ele tinha sido preso porque estava sendo acusado de pregar o evangelho, de consequentemente trazer bagunça para aquele lugar. Mas a segunda prisão de Paulo não está relatada nas Sagradas Escrituras, e sim na história. Essa primeira prisão de Paulo se dá mais ou menos no ano entre 60 e 62, onde ele escreve as epístolas pastorais. A primeira a Timóteo e a epístola a Tito. A segunda epístola a Timóteo é a sua última epístola, é a última carta escrita, é a última carta escrita de Paulo, e foi já na segunda prisão. A segunda prisão já foi feita. Segundo a história, foi ali entre o ano 64, 66, 68 depois de Cristo, e foi por conta do tal incêndio em Roma que Nero colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Então, na segunda prisão, ele já era tido como criminoso mesmo. Nessa primeira prisão era só arruaceiro, bagunceiro. Por que bagunceiro? Porque pregava o evangelho. Então, a acusação era essa. Ele está pregando o evangelho e está trazendo cultura e costumes que o nosso povo não tem. Que coisa absurda. O nosso povo tem um costume, tem uma cultura. Eu falo isso com respeito, é verdade mesmo. Né? É chocante. E ele vem trazendo o evangelho de Jesus Cristo, mudando a cultura, mudando a forma. Porque é assim que é mesmo, não tem jeito. E por isso eu disse que a minha fala é respeitosa, e é mesmo, é respeitosa com a cultura. Mas é a sua tarefa, né? É a minha tarefa. É dizer não para aquilo que a sociedade pode bater palma, para o que, e dizer sim para o que é a vida. A nossa opção sempre é a vida. O evangelho é a vida. O evangelho é a dignidade humana. Bom, e aí ele vai dizer assim, eu falei primeira epístola a Timóteo, né? Na primeira epístola a Timóteo, sobre essa questão de ser exemplo, no capítulo 1, no verso 16, a gente encontra assim, olha... no capítulo 1, verso 16, o que a gente encontra é ele falando do seu exemplo, da aplicação do evangelho sobre ele, né? Mas ele diz assim para Timóteo, ó, na primeira epístola, no capítulo 4, no verso 12. Olha, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Palavra parecida ele vai dizer para Tito, no capítulo 2, no verso 15 da epístola, escrita para Tito. Abre lá, no capítulo 2, verso 15 de Tito. Ele vai dizer assim, dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Tito, ninguém despreze a tua mocidade. Mas antes ele diz assim para Tito, no capítulo 2, no verso 7. Capítulo 2, verso 7 da epístola a Tito.
Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Bom, a gente está trazendo esses dois exemplos para mostrar que ele se mostra como exemplo para a igreja de Éfeso, mas ele tem cuidado para fazer com que os seus discipulados, a saber, Timóteo e Tito eram seus discipulados, pastores jovens, né? Timóteo era um pastor em Éfeso e Tito era um pastor em Creta. Ele vai dizer, olha, sejam vocês um bom exemplo para o rebanho, um bom exemplo para os irmãos. E aí ele continua dizendo, bom, eu fui exemplo no meio de vocês. Outro destaque que eu gostaria de dar está no verso 23. Olha, o que eu sei, eu não sei o que me aguarda, senão uma coisa eu sei, é que o Espírito Santo me assegura que de cidade em cidade me esperam cadeias e tribulações. Bem-vinda, Ana. Bem-vindo, Bonfim, meu amigo. Sejam bem-vindos. Eu não sei o que vai acontecer comigo, eu sei que o que me aguarda são perseguições e cadeias. A gente falou aqui na semana passada, né, em tom de incentivo, e algumas pessoas depois me perguntaram no partido, era sério? Estava dizendo, enfim, é sério, toma posse dessa bênção. Qual bênção? Aquela que Jesus diz em João, no capítulo 16, no verso 1. Haverá um tempo em que eles vos expulsarão da sinagoga, e haverá ainda um tempo em que aqueles que vos matarem julgarão com isso estar tributando culto a Deus. Forte demais, né? Sobretudo numa geração em que a gente tem Deus, na verdade, que é um Papai Noel que dá tudo pra gente, que eu determino, que eu declaro, que ele faz, que eu mexo com ele pra cá, mexo com ele pra lá, que não é o soberano Senhor. Até pra gente entender a questão do coronavírus, a gente diz, não é da vontade de Deus, gente. É um absurdo a gente negar Deus para ter que defender Deus, né? Deus tem a história nas suas mãos. É óbvio que o coronavírus é da sua vontade, no mínimo sua vontade permissiva. Mas que é da sua vontade nada, nenhum fio da nossa cabeça cai da nossa cabeça sem que seja da vontade de Deus. Esse é o nosso Deus, o soberano Senhor. Ele não é o colega, ele não é o cara lá de cima, cantado na música da Xuxa na década de 80. Lembra disso? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Eu acho que às vezes o próprio povo evangélico acredita nisso, né? Tudo que eu quiser, Deus vai me dar. Não é assim, gente. Bem-vindos ao Evangelho, não é assim. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, eu pedi a Deus que me afastasse um espinho da carne e por 3 vezes ele me disse, a minha graça te basta. Isso te basta. Em outras palavras, a ideia nos traz a ideia de negativa, né? Não afastou o tal espinho na carne, a minha graça te basta. Fica feliz com ela, se satisfaça com isso. E o que ele vai dizer é isso, ora, eu sei para o que eu vivo para anunciar o Evangelho, para servir a Cristo. E o que ele vai dizer, eu sei que isso traz perseguições e cadeias, portanto o Espírito Santo me dá uma bênção, a bênção de me conscientizar de que o que me aguarda são perseguições e cadeia. E ele viveu bem isso, né? Ele soube viver bem isso, né? Vamos abrir, por exemplo, a palavra de Deus na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 6. Abre lá comigo. Segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 6, falando de perseguições e cadeias. Ele vai dizer assim, capítulo 6, do verso 4 em diante. 2 Coríntios 6, de 4 em diante. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia, por má fama ou por boa fama, como enganadores, fui tido como enganador, sendo verdadeiro, como desconhecido, sendo entretanto bem conhecido, como se tivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. Olha que coisa linda essa aparente contradição. Pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Ainda na segunda aos Coríntios, abre no capítulo 11, a partir do verso 24, a gente lê assim, ó. 5 vezes recebi dos judeus
uma quarentena de açoites menos um, ou seja, 39 açoites. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes, 3 vezes. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos de gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. E aí o verso 28, aquilo que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas já tenta aí, ó. Além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Olha, anota aí, a gente quer ligar esse verso 28, da 2 aos Coríntios, no capítulo 11, com essa expressão que ele usa no verso 28 do capítulo 20 de Atos, quando ele diz, cuidem do rebanho de Deus. O que ele vai dizer é, além dessas coisas exteriores, pesa sobre mim a preocupação com a igreja. Olha que coisa preciosa, né? Além dessa preocupação, além do espancamento, além das surras, além das vergonhas, além do escárnio, além da difamação, além dessas coisas externas, pesa sobre mim internamente a preocupação com o rebanho de Deus. Aí a gente vê isso bem ecoado aqui em Atos, no capítulo 20, no verso 28, né? Quando ele diz, olha, atentem por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então a gente já parte para aí, já vimos algumas questões aí. O exemplo, o seu exemplo de vida, o seu exemplo no ensino, não deixando, verso 27, não deixando jamais de anunciar todo o desígnio de Deus. Fiquem à vontade, tá, gente? Para fazer perguntas aí ou para discordar mais uma vez, tá bom? Senão eu vou falando aqui. Onde eu estava? Onde eu estava mesmo? Vamos lá. A Amanda deve estar rindo, né? O Rafael já me falou que a Amanda ri quando me dá esses lapsos aqui de memória. Bom, ele estava falando que ele era o exemplo, então, e ele mostrou que esse exemplo é o seu zelo, que os seus liderados lá fossem exemplo também para os outros irmãos. Nos exemplos assim, ele falou, olha, eu quero te mostrar também como exemplo a certeza que eu sei que o Espírito Santo me assegura que terei por aí tribulações e prisões e cadeias, e olha, eu não deixei jamais de mostrar para vocês todo o desígnio de Deus. E aí eu quero te dar um destaque interessante, muito interessante. Há muitas vezes um consenso popular que Deus é só amor. Há muitas vezes um consenso em outras pessoas talvez com mais preocupação com a justiça de Deus, que Deus é só justiça. Deus não é só amor, gente. Deus é justiça. É assim, ó, Deus é santo, mas não é santo igual você acha que é santo, como eu acho que é santo. Deus não é bonzinho como eu sou bonzinho, como você é bonzinho. A gente se acha bonzinho. A gente tem dificuldade de reconhecer que nós somos assassinos, se não exercitando, somos potencialmente. A gente tem dificuldade de reconhecer que agora já não só potencialmente, mas praticando, que nós somos mentirosos, que nós somos vaidosos, que nós somos arrogantes, nós somos competitivos, nós puxamos o tapete do outro, nós somos soberbos muitas vezes, nós somos violentos muitas vezes, nós somos covardes muitas vezes. A gente se olha e se compara com outras pessoas. Nos comparando a outras pessoas, nós dizemos, eu sou um cara legal. Eu pago meus impostos, meu casamento é monogâmico, não faço mal a ninguém. Eu sempre que posso ajudo alguém. Dentro da minha posse eu ajudo. Gente, eu ajudo, eu posso. E a gente se acha menos vil que o outro. E embora sendo vil também, a gente acha que essa vileza é algo sublime. Diante de Deus somos vis. Deus é santo. Deus não tolera o pecado, o erro. E é justo. E porque nós somos pecadores, a justiça de Deus cobra o pagamento pelo pecado. Por isso Jesus pagou o preço da nossa salvação. Um dito popular é assim: estou pagando os meus pecados.
Nós não temos como pagar pecado, gente. Porque o pecado é uma dívida contraída contra um ser que é eterno. E aí, sendo ele eterno... Fala, Pedro. Tá bom, meu irmãozão? Vai ficar gravado depois, sim. Vai ficar gravado depois. Tá bom? O nosso pecado é uma dívida contra um ser que é eterno. Portanto, só um ser eterno pôde pagar. E Jesus é esse ser eterno. Ele atende, Jesus é aquele que dá uma das mãos para a humanidade e outra das mãos para Deus. Ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Só um ser eterno pode pagar uma dívida para um ser eterno. A justiça de Deus cobrou a reparação por conta da nossa agressão à sua santidade. E aí entra o amor de Deus. E porque Deus é amor, Deus nos deu o seu Filho Jesus Cristo para a nossa redenção. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, assim, Deus não é só amor. Deus é todo amor. Não, Deus não é todo amor. Ele também é justiça. Daí vem uma expressão que nos incomoda, que se chama ira. Deus se ira com o mal. Não é difícil de entender isso. Você acha que um ser todo bem, todo bom, pode não se irar com atos de Hitler, por exemplo? Aí ficou mais claro, né? Hitler é unânime como sendo alguém mau, né? Como sendo alguém despertador de ira, de indignação, de perplexidade. A grande questão é que a gente não se sente um Hitler. Em algum grau a gente é um Hitler. É essa a ideia. Por isso que eu falei que o Evangelho nos humilha. Isso é lindo, gente. O Evangelho nos humilha, o Evangelho nos desconforta. O Evangelho choca com o que eu carrego de cultura dentro de mim. Sempre me disseram que eu sou bom, que eu tenho que trilhar um caminho bom e que trilhando um caminho bom eu tenho contabilidade suficiente para dizer diante de Deus, olha, se eu sou mau de um lado, eu sou bonzinho de um outro, vê se essa contabilidade não bate. Né? A grande questão é isso, é exatamente, Rosângela, Deus é misericordioso, Deus é santo, Deus é justo, Deus é misericordioso. O que é misericordioso, gente? Tem a ver com amor. Misericórdia. Miséria e córdia. Córdia de coração. Né? Misericórdia é exatamente compaixão da nossa... Deus nos dá da sua graça. Então essas duas palavras são muito ricas no Evangelho. Misericórdia e graça. Trazendo aqui uma reflexão. Todo mundo gosta, né? Os mais liberais, os mais conservadores gostam de John Stott. John Stott vai dizer o seguinte, fazendo diferença entre misericórdia e graça. O que é graça, gente? E o que é misericórdia? Graça é favor não merecido, né? Então a graça é aquilo que Deus faz para mim sem que eu mereça. E misericórdia é aquilo que Deus não faz comigo, embora eu merecesse. Misericórdia, Deus não faz, embora eu mereça. Ou seja, Deus não me fulmina, Deus não me condena no inferno, embora eu mereça, não me condena porque Jesus me salvou, não me condena porque me arrependi e criei em Jesus e confessei Jesus como meu Senhor, como meu Salvador e ando, obviamente, e como consequência ando no seu caminho. Graça, favor e merecido, misericórdia, não faz conosco aquilo que merecemos. Essas duas palavras são muito fortes. Né? E nisso a gente já está aí nos versos 27 e 28, dizendo, Paulo vai dizer, não deixei jamais de anunciar todo o desígnio de Deus. Ou seja, eu não disse que Deus é só amor, que Ele é só bondade. Eu não disse que Ele é uma força, uma energia cósmica. Eu disse que Ele é um ser pessoal, que tem vontade, que estabelece a sua vontade para o ser humano. Né? E aí quem vai falar disso é um outro teólogo antigo também, puritano, chamado Jonathan Edwards, que vai trabalhar a ideia da simetria do caráter de Deus. Deus não é só santo, não é só justiça, não é só amor, simetria no seu caráter. E é porque o caráter de Deus é simétrico que essas coisas se cumprem. Veja, Deus não podia simplesmente perdoar o pecado sem exigir um pagamento, mas aí a justiça não estaria satisfeita. Entende? Se Deus simplesmente perdoasse o pecado, a sua justiça não estaria satisfeita. Deus satisfaz também a sua justiça na cruz do Calvário. O sangue de Cristo esse,
que aqui no verso 28 é chamado do sangue do próprio Deus. Então, quando a palavra fala assim, aqueles irmãos lá de Éfeso, olha, atentem por vocês, verso 28, gente, que eu estou lendo, do capítulo 20 de Atos. Atentem por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ou seja, fomos comprados por sangue. Vamos para Deus porque não é porque somos bons, mas porque alguém pagou o preço da nossa... Eu não estou pagando os meus pecados porque eu não tenho como pagar pecados. O ser humano não tem como pagar pecados. Por isso Deus os pagou por nós. E aí eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em duas passagens aí. Uma é na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, nos versos 18 e 19. Pedro, no seu ensino, ecoa isso que Paulo está dizendo aqui para os líderes lá de Éfeso. O quê? Isso, que Deus comprou a sua igreja, que Deus comprou a igreja dele, a igreja de Deus, E é engraçado que ele vai dizer o seguinte, não foi por coisas perecíveis, ou seja, não foi por coisa de pouco valor, gente. Como o ouro, como a prata, Deus comprou a sua igreja por coisa de grande valor, pelo sangue do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Então abre lá, por exemplo, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, a gente vai ler versos 18 e 19. Olha o ensino de Pedro ecoando essa palavra de Deus que fala que nós fomos comprados pelo alto preço, pelo sangue de Jesus Cristo. Ele vai dizer assim, na verdade Pedro está chamando aqueles irmãos a uma conduta coerente com o Evangelho, né? E ele diz assim, vamos ler a partir do verso 17 para ficar mais rico. Ó. Ora, se vocês invocam e chamam como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portanto, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação na terra, né? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Vou repetir. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é o preço da nossa redenção. Mas interessante é que em Atos 20, 28, ele não fala o sangue de Cristo. Ele fala o sangue do próprio Deus. Porque Jesus Cristo é Deus. Né? A gente tem falado isso reiteradas vezes aqui e mostrado. Né? Ao dizer eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o que ele está dizendo eu sou Deus, porque ele está se fazendo uma referência ao Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lá em João 10, versos 10, 11, por ali ele vai dizer isso. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João ainda, no capítulo 1, verso 18, então é mais gritante ainda sobre isso. Né? Ninguém jamais viu a Deus. João 1, 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. O Deus unigênito é Jesus Cristo. Né? Então por isso aqui ele vai dizer, olha, vocês sejam zelosos por vocês e sejam zelosos pelo rebanho, porque o rebanho não é de vocês, porque rebanho é a maneira carinhosa como a palavra de Deus nos chama. Ele é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas. Essas pessoas foram compradas por um alto preço, que é o preço do próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. Portanto, não brinca com as pessoas, né? Não usurpa disso. Interessante, porque ele vai falar assim, olha, há o risco aí, né? Ele vai falando sobre, na sequência, ele vai falar assim, eu vou sair do meio de vocês e quando eu sair entrarão lobos vorazes, querendo devorar o rebanho, as pessoas. Na verdade, entre vocês mesmos, isso vai acabar acontecendo. Né? Alguns de vocês vão se mostrar como alguém assim. Abre lá comigo, por exemplo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11. Olha que palavra forte. A segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, ali, a partir do verso 13. E também depois vamos abrir na segunda epístola de Pedro. Vamos abrir primeiro na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11. 2 Coríntios 11, de 13 a 15. Olha que palavra forte para falar dos tais falsos pastores ou dos lobos vorazes. Porque os tais,
Eu estou na 2 aos Coríntios 11, a partir do verso 13, tá? Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. A gente acaba entrando em outro tema aí, né? Essa coisa do próprio Satanás se transformar em anjo de luz. E como tem anjo de luz por aí enganando uma opção de gente, que na verdade é Satanás ali transformado em anjo de luz. Não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. A palavra de Deus é que está dizendo isso. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Isso está na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 14. Abre lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, e olha o que a gente encontra nos versos de 1 a 3. 2 Pedro 2, versos de 1 a 3. 2 Pedro 2, versos de 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Como é que está tudo encaixado? Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado, será difamado o caminho da verdade. E aí olha o verso 3, ó. Também movidos por avareza, farão comércio de vocês com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Mas olha o verso 3 que forte, né? Esses, também movidos por avareza, farão comércio de vocês com palavras fictícias. É disso que Paulo está falando lá. Vamos voltar, né? A gente está falando lá em Atos, no capítulo 20, você que não está entrando agora. A gente acabou de ler agora 2 Pedro, no capítulo 2, versos de 1 a 3, porque a gente está corroborando com aquilo que está sendo dito lá em Atos, no capítulo 20. No capítulo 20, já ali a partir do verso 29. Eu sei que depois da minha partida, lobos vorazes não pouparão rebanho, inclusive dentre vocês mesmos. Isso acontecerá, isso aparecerá. Bom, ele então se despede dessas pessoas, trazendo essas recomendações. Olha, vejam como eu me portei no meio de vocês. Eu procurei ser não só com palavras, mas com exemplo de conduta. Percebam para o que dei valor, para o que eu não dei valor, a maneira como me conduzi, a maneira como atendi, acolhi, me esforcei. Inclusive ele vai dizer, trabalhei com as próprias mãos para nem ser pesado. A palavra de Deus vai dizer, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6, que aquele que vive, aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho, tá? Então, assim, a remuneração do pastor é bíblica, né? E não estou nem advogando em causa própria não, tá bom, gente? Eu tenho também uma outra renda que é o meu trabalho. Mas eu sei que tem muitos irmãos pastores que são só pastores, e isso, deixa eu deixar claro, isso é muito digno. Quem me dera eu pudesse ser só pastor, né? Quando Deus me chamou para ser pastor, minha vida já estava com outros caminhos e, enfim, me mantive. Há irmãos que são pastores, trabalham na igreja e trabalham também em outras atividades. E há irmãos também que trabalham só na igreja e são 24 horas. E eu quero tirar o chapéu e honrar esses homens de Deus, esses queridos irmãos. Repetindo aqui a expressão das Sagradas Escrituras. Aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Não obstante, essa mesma palavra lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, acho que ali, a partir do verso... 1 Coríntios, capítulo 9. Por outro lado, ele vai dizer assim, contudo, o apóstolo Paulo falando lá, 1 Coríntios 9, a partir do verso 13, ali ele vai dizer, eu contudo preferi trabalhar com as próprias mãos. Mas só para deixar claro, né? Uma expressão que a gente conhece muito bem. Olha,
cabe à igreja sustentar a dignidade do seu ministro, sim, tá bom? Então honrem esses pastores, e a igreja não faz nenhum favor a eles ao remunerá-los de maneira digna para sustentarem suas vidas, seus lares, suas famílias, tá bom? Eu não estou falando de gente que enriquece, que compra fazenda, avião, não é disso que eu estou falando, tá bom, gente? Mas eu estou falando, trazendo para o outro extremo. Eu sei também que tem a maioria esmagadora de pastores que não tem dinheiro para comprar um livro para se alimentar, para poder inclusive fortalecer mais ainda o rebanho, né? Então, assim, muitos pastores vivem de uma maneira e muitas vezes são maltratados. Não é o meu caso, não estou fazendo chororô aqui. A minha querida igreja de Lucas me trata muito bem, com muito carinho. E todas as igrejas por onde passei, tem irmãos aqui de outras igrejas por onde passei que sempre foram muito carinhosos comigo, portanto não é um chororô, nem é um advogar em causa própria, mas é um reconhecimento de que muitos ministros, muitos irmãos pastores, bons pastores, homens de Deus, vivem do Evangelho, porque é assim que a palavra de Deus recomenda também. Mas enfim, voltando aqui para ele vai dizer, olha, eu nunca cobicei nada de vocês, nunca cobicei nem ouro, nem prata, a maneira como eu me conduzi, como eu nunca neguei todo o desígnio, eu não falei que Deus era só amor, eu não falei que Deus é o cara lá de cima, que tudo que eu quiser o cara lá de cima vai te dar, é só você acreditar. Não é assim. Eu mostrei para vocês todo o desígnio de Deus. E mais, verso 21, eu insisti em duas coisas que são fundamentais, sem as quais não existe evangelho: arrependimento e fé em Jesus Cristo. Gente, não existe evangelho se o evangelho não for uma experiência de arrependimento e fé em Jesus Cristo. E o que não é arrependimento do que eu fiz ontem, não é arrependimento da palavra dura que por acaso eu dirigi a alguém, de uma violência, de uma agressividade. É arrependimento de uma existência distante de Deus. É o arrependimento, inclusive, diário. O arrepender-se não é nada confortável nem divertido. É olhar para dentro de si e falar: Senhor, sou eu o causador da tua morte. É o sangue de Jesus Cristo quem paga o preço da minha redenção. Então foi por conta de mim que o Senhor derramou o seu sangue. Que tristeza é isso para mim. Porque só dá para ter a alegria da salvação depois. Entende? Aí sim o Evangelho vem e encontra o meu coração quebrantado e diz: se anima, Ricardo. Aí aquilo que a gente leu no verso 12 do Salmo 51, restitui-me, Senhor, a alegria da salvação. Aí a salvação me alegra. Aí há que se falar em salvação. Senão não há que se falar em salvação. Então, arrependimento e fé em Jesus Cristo. É o que ele vai dizer aqui no verso 21. Na minha tradução é testificando. Mas na tradução da editora Vozes é insistindo. Na tradição da Bíblia de Jerusalém, uma excelente Bíblia também, da editora Paulus, que é uma Bíblia de estudo, inclusive boa. Opa, tremeu aqui a mesa. A expressão da Bíblia de Jerusalém é conjurando junto a vocês, insistindo junto a vocês em quê? Insistindo nisso, no arrependimento para com Deus e na fé para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, ele encerra essas orientações dadas ali aos líderes da igreja de Éfeso, e do verso 36, um destaque que precisa ser dado, né? Não tem como não passar por isso. Ele vai falar assim, olha, o socorro aos necessitados, está no verso 35. Tenho mostrado em tudo que trabalhando assim, é fundamental socorrer os necessitados e recordar das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Você não vai encontrar essa expressão nos evangelhos, mais bem-aventurado é dar do que receber. Alguns comentaristas alegam, bons comentaristas inclusive, alegam que seriam palavras de Jesus Cristo que não estariam registradas, que ele pinça porque vem da cultura, né? vem de uma tradição. É exatamente isso, porque muitas vezes são expressões do profeta que não é exatamente aquilo que o profeta falou, né? E essa palavra aqui, quando ele quer incentivar-nos ao socorro dos necessitados, dizendo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo nos disse que é mais bem-aventurado dar do que receber. Ora, nós vemos essa expressão de Jesus, por exemplo, em Mateus, no capítulo 10, no verso 8. Lembra?
quando ele diz lá, curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. Lá em Mateus, no capítulo 10, no verso 8, ele vai dizer, de graça recebestes, de graça dai. Ele pode muito bem estar fazendo uma interpretação dessa passagem. Em Lucas, no capítulo 6, no verso 35, lembra? A partir do verso 34, ali, ele vai começar a falar de bem-aventuranças também. E ele vai dizer, olha, emprestem sem pedir nada em troca, sem pedir nada em voga. Vamos olhar para não perder a riqueza da expressão, a força da expressão. Esse de Lucas, no capítulo 6, está assim. Verso 34. Olha, não, vamos lá. Do verso 32 em diante, Lucas 6, de 32 em diante. Se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se vocês emprestam àqueles de quem vocês esperam receber, qual é a recompensa? Ou seja, empresta sem esperar receber nada em troca. Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar nenhuma paga, sem esperar nada em troca. O vosso Pai, o Altíssimo, é bondoso até para com os que são maus, até para com os que são vios. Eu sei, a gente sabe, né? Ele é bom até para conosco, é bom para até com os que são vis e maus. Então essa ênfase aí, o socorro dos está numa campanha como essa. Caso você puder ajudar a Igreja Presbiteriana de Lucas, a gente está colhendo alimentos. Qualquer coisa entra em contato com a gente, aí pode entrar no meu particular e dizer, a gente busca em casa. Tem um grupo para ajudar. O tema foi esse. O que ele fala aqui, então, também é o eco do que é visto muitas vezes nos profetas. Isaías, por exemplo, é rico em dizer, o meu povo só nega o direito do órfão e da viúva. Será esse? Está em Isaías no capítulo 1, né? Capítulo 1, verso 17, verso 23. Isaías, ainda em Isaías, no capítulo 58, aquela expressão belíssima, há pouco tempo atrás falávamos de jejum e oração num domingo desse. Isaías, no capítulo 58, versos 6 e 7, ele vai dizer, por acaso é esse o jejum que eu quero? Por acaso o jejum que eu quero não é que vocês desatem as cadeias da injustiça, assistam ao necessitado, assistam ao órfão, à viúva? Não é esse o jejum que eu gosto, que eu quero? Ou seja, é o Evangelho ecoando aquilo que os profetas já disseram. Socorram os necessitados. O encerramento, então, se dá aí nos versos de 36 a 38, que mostra esse grande afeto entre nós, né, gente? A comunidade cristã é para fazer bem, ela deve ser terapêutica nesse sentido, né? Ou seja, a comunidade cristã é aquela em que nós nos encontramos e que nós nos tratamos e nos cuidamos, em que nós nos preocupamos uns com os outros, em que nós temos afeto uns com os outros. Verso 36 em diante, então, diz assim, é o encerramento. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Se ajoelharam, oraram, se abraçaram e em lágrimas se beijaram afetuosamente, carinhosamente, como convém numa relação cristã, né? Que cristãos sejam consolo, conforto, alívio uns com os outros. Fazendo uma contribuição com isso, eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Gálatas, lá em Colossenses, no capítulo 4. A gente vai ler ali a partir do verso 10. É Paulo também encerrando uma de suas epístolas. E eu quero, nesse momento do afeto entre, ou seja, aqueles irmãos choraram, viram que Paulo estava indo embora. E eu quero chamar só a sua atenção, a gente encerra com essa passagem de Colossenses, no capítulo 4, no verso 10, porque ela fala da espada, ela fala como Paulo convivia bem com João Marcos. Lembram-se? Foi João Marcos que teve um problema com Paulo, lá em Atos, no capítulo 13, e se abriram ali a amizade. Logo depois o Barnabé, que é o primo do Paulo, também acabou não indo. Olha o que a gente encontra em Colossenses 4:10.
Ele geralmente encerra suas cartas levando as saudações, né? Olha, quem está comigo vos saúda o irmão tal, vos saúda o outro irmão. E aí ele diz aqui, olha, capítulo 4 de Colossenses, verso 10, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Mas só que tem um detalhe, quem é Marcos? Marcos é aquele com quem ele tinha se desentendido na primeira viagem missionária. E a primeira viagem missionária, ele quer começar a segunda viagem missionária, se olham, ele e Barnabé se olham e diz, vamos? E dizem, vamos? E Barnabé diz, vamos, mas vamos levar João Marcos. Ele diz, não, João Marcos não, ele abandonou a gente na primeira e não quero que ele vá na segunda. Então Barnabé acabou não indo também. Foi Barnabé e João Marcos para uma região e Paulo foi com Silas para a segunda viagem missionária, para aquela segunda viagem missionária. E aqui, está lá em Atos no capítulo 15, né? A partir do verso 38, essa desavença com Barnabé. Mas aqui ele já está dizendo, olha, vos saúdam daqui o Aristarco, o Marcos, primo do Barnabé, e Jesus, que era um nome comum de um sujeito chamado, conhecido por Justo. E aí ele vem dizer aqui, ó, no verso 11, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. E aí vem o verso 11, eles me têm sido lenitivo. Coisa preciosa. Na editora Vozes ele diz, eles me têm sido consolo. Aliás, na Jerusalém, eles me têm sido consolo. Marcos tem sido consolo. Na editora Vozes diz, eles me têm sido meu conforto, meu alívio. Ou seja, a comunidade cristã, a nossa comunhão, ela é aliviadora. É essa a ideia, né? A ideia do alívio. Eles se abraçaram, se beijaram, cheios de afeto. Não vi nenhuma pergunta, vocês fiquem à vontade, tá bom? A gente vai encerrar nosso estudo bíblico aqui. Mas eu queria que a gente falou muito do que Paulo fez, do que Paulo falou, mas só que, gente, como ele mesmo traduz, não é para a gente ver ou exaltar o Paulo. A grande questão é que nós vejamos nisso a ação de Deus. A grande questão não é ver o que o Paulo fez, a grande questão é ver o que Deus fez através de Paulo. E se sentir chamado para ser instrumento de Deus também, para que Deus faça através da sua vida. Aquele que usou Paulo pode usar Amandas, Ricardos, Ronaldos, Darcy, Judites, Rafael, Gustavos, Laís. Aquele que usou Paulo pode usar também cada um de nós. A grande questão é que a gente carregue essa expressão, o que Deus tem feito, o que Deus fez. Verso 27 de Atos 14. Quantas coisas Deus fizera com eles. E as suas próprias narrativas. Né? Quantas coisas. Verso 12 do capítulo 15. Toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles. É para a gente ver essas coisas e dizer, tu fizeste, Senhor, e tu fazes. Como tu fizeste lá com Paulo, talvez em outro nível, talvez de outra forma, mas faz com a minha vida também, que eu seja uma bênção na mão do Senhor, para levar o teu evangelho adiante, conforto da tua palavra aos que necessitam, para levar a ser instrumento em tuas mãos, para levar a tua salvação a quem carece também. Que Deus nos abençoe. Vamos orar e vamos encerrar